programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre arteriosclerose, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Hoje nós vamos falar sobre uma patologia importante que acomete o pulmão, que se enquadra entre as doenças pulmonares obstrutiva crônica, que é o enfisema pulmonar. Vocês poderiam me perguntar neste momento, o que é enfisema pulmonar? Enfisema pulmonar nada mais é do que uma doença crônica que acomete os alvéolos. O que é os alvéolos? Os alvéolos são aquelas terminações das vias respiratórias que se inserem junto aos bronquíolos para efetuar as trocas gasosas entre o oxigênio que vem do ar inspirado e pelo o gás carbônico ou dióxido de carbono que está na circulação, que precisa ser renovado. Porque sabemos que as nossas células, nosso corpo humano, nossos órgãos precisam de oxigênio. Então o enfisema nada mais é do que uma doença pulmonar obstrutiva crônica que acomete o pulmão de forma degenerativa, porque destrói os alvéolos, os septos alveolares e dificultando a troca entre o oxigênio e o dióxido de carbono. Daí o paciente vir a sentir, muitas vezes, falta de ar. E não tem como não lembrar, né, que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos aqui na região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Para você que ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre arteriosclerose e eu estou recebendo o cirurgião cardiovascular, Dr. Gustavo Peressoni Castro. Doutor, em relação à arteriosclerose que a gente está conversando, existem causas ou não? Nós temos, assim, a arteriosclerose é a principal causa da doença arterial coronariana, certo? Que é chamado cardiopatia isquêmica, doença isquêmica do coração. O que isso quer dizer? Que há uma falta de aporte de oxigênio para o coração. Como eu expliquei antes, as artérias começam a diminuir de calibre, o sangue que leva oxigênio para o músculo cardíaco não consegue ir, tendo essa doença, tá? Certo. Em relação à angina, doutor, quais os tipos existentes hoje? Vamos explicar então. Essa doença isquêmica do coração, ela é manifestada, os sintomas principais, o que? Angina. Angina, tradução bem clara, dor. Angina pectoris, angina do peito, certo? A angina do coração, angina pectoris, elas são classificadas em uma evolução. Eu faço bem didático. Tem uma angina chamada estável, uma angina chamada instável, mais adiante chamado infarto agudo do miocárdio. Essa é a evolução. Qual é a manifestação clínica da angina estável? Que isso que é mais interessante. É aquela dor que vem por trás do osso externo aqui do peito, em opressão, às vezes muito confundido isso com uma ardência que se confunde com a área gástrica, que não é, certo? Que isso pode irradiar para o membro superior esquerdo, para a face posterior do pescoço. Como ela já está dizendo, é uma angina instável, é uma dor estável. Tu parou, ela cessa. Tá? Tu só vai ter ela com muito exercício, muito além daquilo que se faz diariamente. Certo? A angina estável é quando aquele paciente já tem dor sentado, vai tomar banho, não consegue, tem que botar uma cadeira.
certo? Essa angina estável. E a graduação mais, o que é? Infarto agudo do miocárdio. Quando é uma dor persistente por mais de 20 minutos, que não cessa, só depois com medicações, certo? E o que ocorre no infarto? Diferentemente da angina. É uma reta que vai diminuindo o quê? Vai ocorrendo o quê? A diminuição do calibre até chega a um certo ponto que fecha a coronária. Quando fecha a coronária, toda aquela área para frente, ela morre. É o chamado infarto agudo do miocárdio. Certo? Isso é que é a evolução. Certo. Doutor, em relação ao grupos de risco, nós temos algum grupo em relação à arteriosclerose? Não. Como é que funciona a aterosclerose? Eu dou um exemplo, como eu fiz do motor do carro. A aterosclerose é uma chama. Ela está sempre funcionando. Ela não tem cura. O que a gente tem o que tenta moderar ela para ela não aumentar e chegar até o infarto, certo? É uma chama. Essa chama ela pode aumentar, diminuir nunca, ela sempre está estável ali, certo? O que seria aumentar? São os fatores de risco, certo? Que é o que? A obesidade. Que sempre vem, né? O tabagismo, a hereditariedade, se alguém da minha família já teve ou não doença, e um fator muito importante hoje que se chama estresse. Hoje não tem quem não viva estresse, seja por horário, seja por falta de dinheiro, seja por empréstimo, tudo. Tá? Isso vai levando que ela faz ele em aumento. Essa chama, o que acontece? Aquela proliferação que a gente mostrou, entre a camada íntima e a camada média, vai aumentando e diminuindo o lumen, chegando até o fechamento e levando ao infarto. Além, entre outros fatores de risco, nós temos ainda da hipertensão, da obesidade, nós temos o tabagismo, certo? O alcoolismo e os níveis altos de plasmáticos de LDL e HDL. O LDL é o chamado o colesterol ruim, que tem que estar sempre para abaixo. Sim. E não alto. E o HDL que é o colesterol bom, que tem que estar sempre aumentado e não abaixo. E aí tem alguns fatores que são relacionados à atividade física, que boa parte das pessoas estão nesse grupo de obesos. Desculpa, faltou um que é muito importante, além do estresse, que eu caracterizo, que é o sedentarismo. Que é a falta de exercício. Eu já sou até chata, né? Porque todos os programas, às vezes eu estou falando de assuntos variados, seja de transtorno depressivo, enfim, sempre entra, mas na verdade uma coisa está associada à outra, né, doutora? A gente tem que correlacionar, né, os problemas. Doutora, e quais são os exames que são indicados para fazer o diagnóstico da arteriosclerose? Antes disso, para fazer o diagnóstico, certo, a colocação seria os exames, mas antes, para ficar mais didático, tá? O que teria que ser feito primeiro? Consulta ao médico. A partir dos 35 anos, quem já tem uma história familiar, ou a partir dos 40 anos, sempre uma consulta anual. Tem que ir no médico para ver o que? Se tem algum indício de angina. E aí sim, aí nós vamos para além, que é o mais importante, que é a anamnese, o exame físico, que é a solicitação de exames, que é exames laboratoriais, cintilografia, o eletrocardiograma, se tem alguma alteração ou não, o eletro de esforço. E aí nós vamos graduando até chegar no cateterismo, na cineangiocoronariografia e, por último, a ressonância magnética. O coração, assim como outras doenças, também tem, conforme a idade, exames relacionados, né? De certa forma. Certo? Esses exames relacionados que você está falando, tem estratificação para eu solicitar os exames. Um paciente que tem uma angina estável não tem nada, eu não vou pedir um cateterismo, que eu vou ter que fazer uma punção na artéria femoral ou na artéria radial para ver como é que está, eu chamo de árvore coronária ou as artérias coronárias, certo? E também um fator muito importante hoje é o custo. Se todo paciente que vai no consultório, o médico pedir uma ressonância, o plano de saúde não vai gostar. Não. Com certeza. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta trazendo mais informações sobre a arteriosclerose. Não saia daí.